A integração lavoura-pecuária é uma tecnologia agrícola baseada em diferentes sistemas produtivos. O objetivo da integração é promover uma rotação de cultivos buscando sempre a eficiência técnica e econômica. Atualmente, a integração visa a produção de grãos durante o período de verão e durante o inverno, nesta mesma área, a produção de carne, através da implantação de pastagens que são utilizadas como alimento e em seguida como cobertura vegetal. O plantio direto é a principal ferramenta deste sistema, pois preserva a matéria orgânica, melhorando principalmente a estrutura física do solo, além de ser uma alternativa econômica e sustentável para recuperar áreas de pastagens degradadas. A Fazenda Santa Helena, localizada em Centenário do Sul, no Paraná, trabalha há cerca de 10 anos com integração lavoura e pecuária. Vamos conferir agora os resultados dessa tecnologia. Paulo Guerra, proprietário da fazenda, fala da qualidade dos pastos estabelecidos em áreas de soja dentro da integração lavoura-pecuária e dos ganhos obtidos. A formação de pastagem depois da cultura de soja aqui nas nossas condições de clima tem propiciado que nessa época do ano, que é a época crítica, a gente esteja começando o pastejo nas áreas novas, né? Então, começar o pastejo significa pegar a pastagem numa condição de digestibilidade muito boa. A pastagem é tenra, tem altos teores de proteína, por consequência do nitrogênio que a soja conseguiu fixar. Então, ao invés de a gente o gado perder peso nessa época, a gente consegue ganhos superiores a 600 gramas animal dia, né? Não é um confinamento, mas é uma redução muito substantiva, muito forte no período de produção, né? De recria e engorda dos animais. Hoje a fazenda trabalha com cria, recria e engorda. Segundo Paulo, isto só aconteceu depois que começou a plantar as forrageiras tropicais no inverno, em áreas onde eram cultivados milho safrinha, aveia e outros cultivos da época. De 2 anos para cá, depois que nós começamos a plantar as forrageiras tropicais no inverno, nós começamos paramos de vender bezerro e bezerra num período que nos pareceu, inclusive, circunstancialmente, extremamente oportuno, né? Porque hoje tá uma falta tremenda de animais para recria, né? Então, nós, com esse aumento da disponibilidade de forragem, nós estamos conseguindo fazer recria e engorda. Dr. Sérgio Alves, pesquisador do Instituto Agronômico do Paraná, o IAPAR, fala do sistema de integração lavoura-pecuária em uma área com pastagem degradada. Essa área aqui é a área onde a gente inicia o processo de integração lavoura-pecuária. Vocês estão vendo aqui que é uma área de pastagem que a gente considera como degradada no sistema de integração lavoura-pecuária e que a gente vedou durante uns 15 a 20 dias, dessecamos, plantamos nabo forrageiro nessa área aqui no período de inverno, uns 20 dias após a dessecação, e fica desse jeito assim mesmo, com cobertura de palha total, nabo, durante todo esse período de inverno. Essa área vai ser plantada com soja em final de outubro, começo de novembro. Então essa área é as áreas que a gente tem tido a maior produtividade de soja e a gente tem achado que essa rotação de soja com braquiária tem sido bastante benéfica para o sistema. Porque se a gente olhar aqui que tem bastante palha, a gente planta soja em cima de uma área com bastante palha, que preserva bastante umidade, e sai muito pouco mato, então a gente tem visto muitas vantagens de usar a braquiária nesse sistema. Ele fala ainda das vantagens desta tecnologia. Nessa fazenda aqui, a Fazenda Santa Helena, se a gente fosse pensar que ela pudesse ser uma fazenda toda de pecuária extensiva, né? Em pecuária extensiva provavelmente eu ia ter um animal por hectare e a fazenda tem 800 hectares de área total. Se fosse fazer uma conta simples de 800 hectares de área total colocando um animal por hectare, a gente teria 800 animais por ano, 800 animais na propriedade, e talvez vendesse aí com uma taxa de desfrute de 20%, vendesse 160 animais por ano. Nesse processo de integração lavoura-pecuária, nessa mesma área de 800 hectares, a gente pode ter 200 hectares de pasto que permaneça todo o período de verão e colocar uma lotação de 1.200 animais, e nesse período de verão ainda plantar 600 hectares de soja. E toda essa área de soja
que fica com soja no período de verão, no inverno a gente coloca braquiárias e pânicos nessas áreas todas, que serve para alimentar o gado nessa época do período de inverno. Então a gente poderia ter 1,5 vezes mais animais e ainda plantar 600 hectares de soja. Mas ainda é pouco ainda, não é só isso. Porque aquelas propriedades com 800 hectares de pasto mais extensivo, né, que teria um animal talvez morrendo lá com 3 anos, 3 anos e meio de idade, nesse sistema que tem comida no verão, comida no inverno e tem cana de açúcar também para a suplementação dos animais, a gente pode vender os animais com menos de 2 anos de idade, né, que é o que a gente tem feito em algumas propriedades. Entra bezerro e sai boi gordo em 1 ano, 1 ano e meio no máximo. As braquiárias têm se destacado neste processo de integração lavoura-pecuária e os ganhos animais obtidos são excelentes. O IAPAR trabalhou muito tempo já com pesquisa na região do Arenito, do Paraná e com plantio direto. Com plantio direto o IAPAR trabalha desde o final dos anos 70. Nós lançamos o primeiro livro de plantio direto nos anos 80 e a gente vem trabalhando muito tempo com rotações de cultivo no plantio direto. Trabalhamos muito tempo com aveia, azevém, nabo forrageiro, crotalária, uma série de opções de adubos verdes que foram trabalhadas pelo Instituto. A vantagem nessa região específica, uma região mais tropical dentro do estado do Paraná, de usar a braquiária ou usar os pânicos, a gente percebe que a produção de matéria seca é muito maior. E a gente tem, por exemplo, aveia aqui na propriedade. A aveia, se desse um pastejo hoje, encerrava o ciclo, acabava com a aveia. Ia sobrar muito pouca palha para a soja. Com braquiária, a gente tem percebido que produz mais palha do que aveia, né? Produz muito mais matéria seca do que aveia. E chovendo agora, começa a esquentar, ela volta a rebrotar e cresce bastante bem até outubro, novembro, né? Inclusive depois, se a gente quiser, seria perene, né? Mas a gente percebe que a produção total de biomassa das braquiárias e dos pânicos é muito maior do que a aveia. O período de utilização com os animais é muito maior também. Então dá para ganhar mais dinheiro com o pastejo dos animais, com a alimentação dos animais nesse período de inverno. Além de tudo, ainda com essa grande quantidade de palha que sobra, o plantio fica bastante palha para a cultura da soja, o que vai preservar mais umidade, vai ter menos mato e vai diminuir o risco da cultura da soja. Então, nessa região especificamente, nessa região mais tropical do Paraná, a gente está achando que braquiária e pânico realmente são uma opção muito melhor de rotação de cultura com a soja do que fazer com aveia ou com outras espécies. A fazenda possui ainda uma área experimental de 5 hectares. Esse experimento especificamente que a gente está vendo aqui é um experimento que a gente compara todas as diferentes espécies que eu tenho para fazer rotação com soja, com milho, nessa região. Todo esse experimento aqui foi plantado depois da colheita da soja e a gente tem aqui 4 milhetos, 1 sorgo, tem crotalária, tem nabo forrageiro e tem todas as braquiárias e pânicos do mercado. Esse experimento dá para a gente a certeza que, por exemplo, as braquiárias e os pânicos estão indo bastante bem no experimento, né? E estão indo melhor do que a aveia. A aveia ela vai bastante bem no começo do desenvolvimento, mas chega agora de agosto para frente, ela vai encerrando o ciclo, entra em florescimento e para de crescer. E a gente tem percebido que as aveias têm perdido em produtividade para as braquiárias e para os pânicos. Na propriedade, além da integração que é feita com pastagem e cultura de soja, são cultivados milho, café, seringueira e cana-de-açúcar. O engenheiro agrônomo da Matsuda fala do interesse da empresa em difundir esta tecnologia. O interesse é grande porque é uma tecnologia nova, é uma tecnologia que vem agregar vários valores, vem acrescentar principalmente uma coisa que o pecuarista tem esquecido, que é a preservação e conservação não só do solo, mas principalmente umidade no solo. A Matsuda produz sementes de alta tecnologia para o mercado de plantio direto e integração lavoura-pecuária. Para este mercado, além de boa germinação e boa pureza, é interessante que as sementes estejam livres de nematóides e tratadas com fungicidas e polímeros. As sementes incrustadas Série Gold são ideais para este mercado, pois além de apresentar todas estas características, possuem a vantagem de facilidade de plantio, segurança no manuseio, menor risco ao meio ambiente e garantidas por 2 empresas líderes neste mercado, a Incotec e a Matsuda.